O sol começava a se pôr atrás dos prédios antigos, enquanto o menino, com os pés descalços, caminhava pelas ruas estreitas do bairro esquecido da cidade. Seus olhos estavam fundos, o rosto sujo de terra e poeira, e cada passo parecia mais lento do que o anterior. A tosse rasgava sua garganta e o suor frio escorria pela testa, denunciando uma febre alta. Tinha cerca de 7 anos, embora seu corpo franzino o fizesse parecer ainda menor. Vestia apenas uma camiseta fina e surrada, com um rasgo no ombro, e uma bermuda de elástico frouxo. Nas mãos, segurava um pedaço de pão amanhecido, presente de uma senhora que o vira chorando mais cedo. Aquele pão era tudo que ele tinha. Não sabia o que era lar há semanas. E o pouco que lembrava antes disso, do que chamavam de casa, era feito de medo, gritos e castigos. Seu nome era Elias. E até poucas semanas atrás, vivia com o padrasto, um homem amargo que jamais escondeu o desprezo que sentia por ele. Desde que a mãe de Elias adoeceu e morreu, o padrasto parecia apenas esperar o momento certo para se livrar do menino. E esse momento veio. Certa noite, após uma discussão com um vizinho e visivelmente embriagado, o homem o empurrou com força contra a parede e gritou: "Você me dá nojo! Some da minha casa! Vai morrer na rua como sua mãe!" Elias foi lançado porta afora com uma sacola de mercado, onde cabia apenas uma muda de roupa e um caderno de desenhos. Desde então, vagava pelas ruas, dormindo em bancos de praça e abrigando-se embaixo de marquises quando chovia. Sua tosse começou leve, mas piorou. A febre veio logo depois, e naquele fim de tarde, seus passos já não o sustentavam. Tonto, encostou-se na parede de um edifício luxuoso. As colunas de mármore reluziam com os últimos raios do dia, contrastando com o menino, que mais parecia uma sombra encostada à riqueza alheia. Tentou respirar fundo, mas o pulmão parecia queimar. Cambaleou, caiu de joelhos e logo desabou no chão. Estava desacordado. Carros de luxo passavam. Pedestres apressados desviavam o olhar, e o menino ficou ali, imóvel, sem nome, sem socorro, sem ninguém. Até que minutos depois, um veículo de altíssimo padrão, com vidros fumê e detalhes em dourado, parou bem em frente ao local. Dele saiu um homem alto, vestindo um terno azul marinho impecável, sapatos de couro brilhantes e óculos escuros. Sua postura era firme e seu olhar analítico. Era o tipo de homem que não aceitava atrasos nem desculpas. Seu nome, Amir al-Rashid, um dos empresários mais temidos e respeitados do ramo de energia e construção civil no Oriente Médio. Estava no Brasil para uma rodada de negócios milionária e odiava qualquer tipo de distração. O menino jogado à frente do prédio era, para ele, apenas isso: uma distração. "Afaste isso da minha frente", ele disse secamente ao motorista, em árabe. O segurança tentou puxar o menino pelo braço, mas antes que pudesse tocá-lo, Amir olhou novamente para o rosto do garoto. Por uma fração de segundo, seus olhos congelaram. Algo naquele menino parecia familiar. Talvez fosse o corte do queixo, ou o formato dos olhos. Ou talvez fosse apenas o incômodo da cena. Um menino morrendo ali, e ele, rico e poderoso, sendo confrontado por aquela imagem frágil. Respirou fundo, engoliu o desconforto e resmungou: "Levem ele ao hospital. Digam que é caridade." O motorista assentiu com a cabeça e carregou Elias no colo até o carro, enquanto o segurança ligava para o pronto-socorro particular mais próximo. Durante o trajeto, Elias tremia de febre no banco de trás. Amir olhava para ele de forma distante, mas seus pensamentos estavam agitados. Aquilo não fazia parte dos planos. Ele era um homem de decisões lógicas, impessoais. Aquilo era um desvio, uma fraqueza. Ainda assim, algo dentro dele não conseguia ignorar a cena. Quando chegaram ao hospital, uma equipe correu para socorrer o menino. A febre ultrapassava os 39 graus. A tosse era seca, contínua, e a oxigenação estava abaixo do normal. Elias foi encaminhado imediatamente à ala infantil para receber os primeiros cuidados. Um enfermeiro se aproximou de Amir e perguntou os dados da criança. O empresário franziu a testa. "Não sei nada sobre ele. Apenas o encontrei caído na porta do meu prédio. Façam o que for preciso. Mandem a conta para mim." E assim, com um gesto aparentemente frio, mas carregado de algo que ele não entendia, Amir assumiu sem saber a guarda de um menino cujo passado estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. Se você está sentindo o impacto dessa história, não saia do vídeo. Histórias como a de Elias não são apenas narrativas.
São janelas para o que há de mais humano em todos nós. Se isso tocou você de alguma forma, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo revela não só um enredo, mas uma verdade emocional que pode transformar a maneira como você vê o mundo. Ative as notificações para continuar acompanhando conteúdos que mexem com o coração e provocam a alma. No hospital, os dias seguintes foram marcados por silêncio, exames e olhares curiosos. Elias permaneceu desacordado nas primeiras 24 horas. Febre, pneumonia e sinais claros de desnutrição avançada. Os médicos afirmaram que, se tivesse passado mais uma noite na rua, dificilmente teria resistido. Amir, mesmo relutante, autorizou tudo: quarto particular, medicação importada, exames de alta complexidade. Fez isso com a frieza de quem assina um contrato. Mas algo o incomodava. Ele voltava ao hospital todas as manhãs antes das reuniões. E à noite passava no quarto de Elias em silêncio, observando à distância. Não entendia o motivo daquilo, mas também não conseguia evitar. Havia uma sensação incômoda, como se já tivesse visto aquele menino em algum outro lugar, em algum outro tempo. E essa estranha familiaridade o mantinha preso a um sentimento que ele não sabia nomear. Quando Elias finalmente abriu os olhos, o primeiro rosto que viu foi o de uma enfermeira sorrindo. Em seguida, seus olhos varreram o quarto branco, as máquinas, apitando, e ao lado da cama, uma poltrona de couro ainda com o calor do corpo de quem havia acabado de sair dali. Ao ser informado de que estava num hospital, cuidado por um homem rico, Elias achou que fosse um engano. Ele não conhecia ninguém rico. Nunca tinha sequer visto um carro de luxo de perto. Mas conforme os dias passavam e sua saúde melhorava, passou a receber visitas de um homem calado, que trazia livros, frutas e às vezes apenas o silêncio. Amir não dizia muito, apenas observava. E Elias, com a sabedoria de quem aprendeu a se proteger, também não falava muito. Até que um dia, o empresário chegou mais cedo e encontrou Elias desenhando no caderno que tinha sido resgatado junto com ele. Era um desenho simples, mas surpreendente. Um colar com inscrições em árabe clássico, cercado por símbolos de proteção. Amir ficou em silêncio por um longo tempo olhando para aquele desenho. Aquele colar, ele já o tinha visto antes. Pertencia à sua mãe, uma joia de família que havia desaparecido anos atrás. "Onde você viu isso?" ele perguntou, tentando manter a calma. Elias olhou para o desenho e respondeu sem hesitar. "Eu sonho com ele. Sempre. Desde pequeno. E minha mãe dizia que um dia eu encontraria o dono." Amir sentiu um calafrio. A coincidência era absurda demais para ser ignorada. Nos dias que se seguiram, Amir começou a interagir mais com Elias. Não era do seu feitio. Ele evitava vínculos, especialmente com crianças. Mas o menino tinha uma calma estranha. Um olhar que parecia enxergar além. Uma doçura contida que não combinava com a dureza do que havia vivido. Certa noite, Elias perguntou: "Por quê? O Senhor me salvou?" Amir pensou em responder com a velha desculpa do acaso ou da caridade. Mas a verdade é que não sabia. Ele próprio estava tentando entender. Então apenas disse: "Porque eu não consegui te ignorar." E Elias sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas que parecia iluminar todo o quarto. Intrigado, Amir contratou um investigador particular. Pediu que rastreasse tudo sobre o menino, onde havia nascido, quem era a mãe, se havia registro de parentes. O relatório chegou poucos dias depois. As primeiras páginas traziam informações óbvias: menino sem documentos oficiais, nome informado pela mãe ao hospital quando nasceu, nenhum registro de pai na certidão. Mas as últimas páginas mudaram tudo. O investigador encontrou uma foto antiga da mãe do menino. Amir derrubou o copo que segurava quando viu. O nome da mulher era Leila Ben Saif, o mesmo nome da única mulher que ele realmente havia amado em segredo, décadas atrás, durante uma viagem clandestina ao Brasil, muito antes de se tornar o magnata que era hoje. Laila era doce, humilde e apaixonada. Eles viveram um romance breve, intenso e escondido. Mas por ordem da família dele, Amir foi obrigado a retornar e cortar todo o contato. Enviou cartas, mas nunca obteve resposta. E agora, a imagem de Laila mais velha, com um menino, no colo estava diante dele como um soco no peito. Ao lado da imagem, uma carta escaneada, escrita à mão por ela, com palavras que pareciam clamar por perdão. "Se um dia esta carta chegar a você,
Saiba que Elias é fruto daquele amor. Eu não quis te atrapalhar. Apenas queria que ele soubesse. De onde veio? Amir deixou o relatório cair no chão e sentou-se, sem conseguir respirar direito. Aquilo mudava tudo. O menino do qual ele queria se livrar era seu filho.